Pronto. Agora sim, maravilha. Que bênção, queridos. Deus é maravilhoso e Ele trabalha nos bastidores como você nem imagina. E você pode avisar aí que agora já estamos no YouTube, voltamos para o YouTube, graças a Deus, né? Houve um árduo trabalho aí nos bastidores e já está tudo certo. Então, algumas pessoas aí que você conhece, que talvez não estavam conseguindo, né? Talvez entram só pelo YouTube, pode avisá-los que estamos lá conectados, só abrir lá no YouTube, lá na página Meu Dia Começa com Deus, e você vai conseguir aí a conexão, tá bom? Vamos para o nosso testemunho agora, tá? E quem vai falar o testemunho hoje será eu mesmo, pastor, tá? O testemunho de hoje, ele é muito especial, queridos, mas muito especial. Você certamente acredita em milagres, né? Quando eu cheguei aqui no distrito de Barueri, onde estou, o Espírito Santo, ele colocou no meu coração o desejo e ele me deu a ordem para montar um grupo assim que buscasse mais conexão além da conexão da igreja, dos cultos normais da igreja. E aí, há 2 anos atrás, em 2024, em 2023, desde o comecinho do ano, isso aí estava queimando no meu coração, eu preciso fazer alguma coisa, algo diferente. E ali em fevereiro, nasceu ali o desejo de montar uma sala onde nós pudéssemos nos conectar, né, virtualmente. Na madrugada, eu sempre, desde um período aí de mais ou menos aí uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, Deus me conduziu às madrugadas. E hoje eu entendo que é nas madrugadas ali que nós temos um real grande encontro com Deus, né? Um momento do silêncio, um momento onde a sua mente não é abalada por nada. E então ali em março nós iniciamos na sala Zoom, né? Só no Zoom iniciamos ali o Ouse Pedir Mais. E caminhando ali no Ouse Pedir Mais, algumas pessoas que entraram, eu não me recordo exatamente a pessoa, mas teve uma pessoa que falou, pastor, por que o senhor não abre isso aqui pro YouTube? E o senhor colocando no YouTube, outras pessoas de vários lugares, elas vão ter acesso também. Eu não estou exatamente lembrado quem falou para mim. E eu falei, mas eu não sou muito limitado nessa questão de tecnologia. Juntamos algumas pessoas e ali iniciamos abrimos o Ouse Pedir Mais para outras pessoas, que aí entrou no YouTube, no caso. Passado ali algum tempo, mudamos o nome, né, para o Meu Dia Começa com Deus, porque no Ouse Pedir Mais nós estávamos acompanhando um livro, e fizemos o livro Ouse Pedir Mais de capa a capa, mudamos para outro livro, depois mudamos o nome para o Meu Dia Começa com Deus. E de lá para cá, Deus tem fortalecido essa sala de uma maneira extraordinária. Hoje nós temos aqui quase 70 pessoas que estão na plataforma Zoom, mas nós temos no YouTube quase 3.000 pessoas que passam, que se inscrevem, que vê a mensagem, que manda para outros. Isso aqui tem se expandido de uma forma extraordinária. Agora, em março, fizemos 2 anos que estamos com o Meu Dia Começa com Deus, estamos com essa sala e muitos milagres têm acontecido. Porém, na última terça-feira, na verdade, assim, na segunda-feira da semana passada, nós fomos desabilitados da plataforma Zoom. E como pastor, eu tenho acesso, eu tinha, no caso, acesso na plataforma Zoom, acesso normal. Só que não houve acordo entre a associação onde eu estou e a plataforma Zoom, e foi cortado. Porém, de uma forma assim,
extraordinariamente maravilhosa, na última terça nós tivemos o Meu Dia Começa com Deus e a plataforma Zoom funcionou normal. Já não era para ter funcionado. Não era, e eu nem havia percebido que havíamos sido cortados. Muitas mensagens que recebe tinham colocado no grupo dos pastores, e eu não percebi, não vi nada. Então, para honra e glória de Deus, nós tivemos o culto na semana passada, o nosso encontro, que nós, desde quando iniciamos lá em março, todas as terças-feiras, todas as terças-feiras nós temos o nosso encontro aqui, toda terça-feira. E nessa última terça não era para ter acontecido, mas era para ter acontecido, porque quem está à frente é Deus, Ele que conduz tudo. Porém, depois disso, né, desse primeiro milagre que aconteceu, que a plataforma Zoom ela funcionou, mesmo ela já ter sido desligada, não era para ter funcionado, mas funcionou normal. Na terça-feira, ali na quarta-feira, eu soube que não estava funcionando, já não tinha mais, porque eu fui fazer uma reunião, não consegui. Então eu peguei, fui entender o que tinha acontecido, realmente tinham cortado, não era para ter funcionado, mas louvado seja Deus, porque deu certo e funcionou, né, com o agir do Espírito Santo. Porém, agora nós tínhamos uma situação, né, a plataforma Zoom, ela é cobrada, então nós precisávamos ali de um recurso, no qual nós não tínhamos, porque nós tínhamos agora que contratar a plataforma, para continuarmos o nosso culto aqui. E ali nós ficamos um pouco apreensivos, mas descansando nas mãos do Senhor. Pensando em estratégias de como arrecadar o valor, né? Não é um valor baixo, né? É um valor alto. Então, nós ficamos pensando o que fazermos. Pensamos em mandar mensagens, em falar, mas falando assim, deixa o Espírito Santo conduzir. E aí, no dia de ontem, nós ali estávamos apreensivos, porque precisávamos fazer essa aquisição o mais rápido possível, porque precisávamos criar, conhecer agora uma nova plataforma onde nós iríamos contratar, precisávamos criar o link, precisávamos mandar para as pessoas, tem pessoas aqui de países diferentes, em horário, fuso horários diferentes, que nós temos que mandar o link o mais cedo possível porque senão chega durante o dia para nós aqui, mas no meio da madrugada para eles, e eles não conseguem compartilhar com outras pessoas. Então ali estávamos um pouco apreensivos na parte da manhã, mas uma paz reinava o meu coração, o coração do grupo também, da equipe, e na certeza de que uma solução viria. Por volta das 12h20, mais ou menos, eu recebi uma ligação. Antes disso, havia recebido uma mensagem. E por volta de 12h12, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito especial. E ela apresentou ali para mim uma estratégia para nós conseguirmos esse dinheiro e solucionarmos aquela situação. Iríamos ali conseguir uma forma que iríamos emprestar um dinheiro, depois iríamos arrecadar. Eu, não, maravilha. Então, temos essa opção. Só que eu havia recebido uma mensagem antes e havia uma possibilidade. E passado alguns minutos após essa conversa no telefone, uma pessoa, uma família, se disponibilizou em pagar toda a plataforma por um ano para nós. Toda, por um ano. E nós naturalmente ficamos muito felizes. Às vezes e a família que que providenciou esse valor, que não é um valor baixo, não é uma família de ricos, de pessoas que têm empresas ou coisa parecida. Uma família assim, humilde, muito simples, pediu para não ser revelado naturalmente, super simples, mas a pessoa disse assim, pastor, é uma alegria para mim, pastor, poder ajudar para que a sala Meu Dia Começa com Deus continue. E a pessoa falou ali com lágrimas na voz, chorando literalmente,
que se sentia honrada em poder ajudar para que essa família, a família Meu Dia Começa com Deus, ela continue avançando. Então eu louvo a Deus, queridos, porque Deus ele confirma, sabe? Ele vai confirmando para nós aquilo que nós estamos fazendo. Quando Deus está à frente, não tem como dar errado. É impossível. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, não tem como dar errado. Por isso que ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Quando eu soube a tendência humana, natural, meu pai, e agora? Então, vamos parar com a sala. Ah, já tenho ali a sala 57, já tem outras salas acontecendo. Então não vai ser indiferente. Será que é isso? O inimigo, ó, naturalmente, ele sussurra isso. Mas não, Deus falou, não. Essa sala, o meu dia começa com Deus. Ela não é uma sala do pastor Ronald, ela não é uma sala do Rogério, não é a sala da Val, ela não é a sala da Soraya, da Carmen, não é a sala da Il, é a sala de Deus. É Deus que planejou. E eu não tenho dúvidas que milagres já aconteceram, eu sei disso, e inúmeros outros vão acontecer através dessa sala, deste momento aqui. Sabe, através dessa sala, pessoas conheceram a sala 57 e têm tido experiências extraordinárias lá. Através dessa sala, eu mesmo conheci a sala 57, que é uma grande bênção, não tenho como acompanhar todos os dias, mas sempre que posso, pelo menos ali uma vez na semana, eu estou conectado. Às vezes tem pessoas muito especiais que mandam, pastor, mensagem de hoje, olha o testemunho de hoje, aí eu vou lá e vejo. Queridos, é um grupo, é uma maneira que Deus ele criou para movimentar pessoas no mundo inteiro. Esses dias eu estava conversando com um pastor e falando para ele, né, tanto da sala Meu Dia Começa com Deus, quanto do grupo que nós nos reunimos aqui, o Getsemane, que é todo domingo, há 2 anos, vai fazer 2 anos agora em agosto, todo domingo, faça sol, faça chuva, estamos lá. Fosse como um culto da mata, para quem conhece aqui em São Paulo. E eu estava conversando com ele, falando desses movimentos, e ele falou assim para mim, pastor, movimentos como esse têm acontecido em muitas igrejas no Brasil e no mundo. E quando eu vou para o Espírito de Profecia, eu vejo a senhora White ela falando desse movimento, grupos se reunindo, buscando o Espírito Santo. Sabe, queridos, o que você está fazendo aí, conectado aqui, o que nós estamos fazendo nessa conexão, seja via Zoom, seja no YouTube, no Brasil e no mundo, é um movimento do remanescente. É o remanescente buscando óleo de reserva. Sabe as 10 virgens? As cinco, aquelas cinco prudentes, é você, sou eu, em nome de Jesus. Somos nós aqui enchendo, colocando a nossa reserva, buscando o Espírito Santo, buscando o batismo do Espírito Santo. E eu louvo a Deus pela existência dessa sala. Eu louvo a Deus por ter a oportunidade, me sinto honrado de ter a oportunidade de ter aceitado, aceitado e obedecido à voz do Espírito Santo, e iniciar essa sala. E eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida para movimentar essa sala. Eu louvo a Deus porque de uma maneira extraordinária, misteriosa, grandiosa e assustadora, ele tem guiado essa sala, tem guiado movimentos no Brasil e no mundo inteiro para pessoas se prepararem para a volta de Jesus. E a maneira de se preparar são duas. A primeira é recebermos o batismo do Espírito Santo. E a segunda é trabalhando para trazer pessoas para Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, que a mão dele esteja sobre você e que você continue
continue orando, orando pela sala aqui, meu dia começa com Deus, pela sala 57 e muitas outras salas, muitos outros movimentos que estão buscando o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tá? Vamos agora, eu quero chamar aqui comigo a Soraya. Coloca aqui do meu lado a Soraya, por favor. Que a Soraya, ela vai fazer uma oração especial, oração pelas famílias, né? Eu sempre bato nessa tecla, família, 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 que é onde Satanás ele bate com força, ele ataca com muita força. Eu louvo tanto a Deus porque Deus tem nos usado para restaurar alguns lares. Ontem eu fiquei tão feliz, um lar que tem orado por 8 meses e agora as coisas estão se endireitando. Então, temos que clamar pelo Espírito Santo sobre as famílias e ela vai orar por alguns pedidos. Pedidos aqui do Zoom e pedidos lá do YouTube também. Soraya, fica à vontade, filha, por favor. Deus te abençoe. Tem que abrir seu áudio. Isto. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom sala linda. dia. Muito feliz por estar aqui. Passei por alguns desafios. Não vou entrar em detalhes. No momento certo a gente vai testemunhar. Mas quanto mais nós somos desafiados, mais forte nós sentimos para poder lutar contra o mal. Então Jesus está conosco, ele nos desafia, mas nós vencemos, porque Cristo já venceu na cruz. Amém. Então, eu tenho um texto aqui sobre família, simples, acho que todos nós já conhecemos. Ellen White diz, ela descreve a família como um plano divino e o alicerce da igreja e da sociedade. O lar deve ser um refúgio de amor e um pedacinho do céu, onde Cristo reina, a Bíblia é estudada e os pais refletem o caráter de Deus. Nós possamos, nas nossas manhãs, nos nossos lares, com nossos filhos, nossos netos, lembrar que precisamos estar ligados ao céu. Precisamos estar estudando a Bíblia, precisamos estar compartilhando, precisamos estar em amor com nossos familiares, para que sim podemos ser alicerçados no Espírito Santo de Deus. Os princípios são o lar como escola, a família é o local primário de educação, amor e formação do caráter, preparando os filhos para o céu, influência da família, uma família bem dirigida exerce influência positiva na sociedade, enquanto a negligência familiar causa desastres sociais. A presença de Cristo, o lar torna-se um Éden, quando Cristo é o convidado de honra ou glória, promovendo paz, união, em vez de egoísmo. Quantas vezes lembramos de nós mesmos, esquecemos dos nossos filhos, às vezes dos nossos netos, dos nossos pais. Ontem eu tive experiência rápida de visitar alguém de idade, ela falando que o filho não dava assistência, que não ia lá, que lembrava de viajar, de sempre estar curtindo a vida, e não dava assistência para ela. Nós devemos lembrar, irmãos queridos, que nossos familiares são pessoas que merecem amor, carinho, pai, mãe, vó, tia. Isso é um mandamento de Deus, é família, e ele é o alicerce da sociedade. Educação de filhos. Pais devem ensinar os filhos a honrar a religião, a Bíblia, o Criador, cultivando o espírito manso e submisso. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter esses esses princípios fundamentais na nossa mente, possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida no nosso lar. Bom, eu tenho aqui alguns pedidos, muitos são os pedidos, eu escolhi alguns aqui. Nós vamos agora fechar nossa câmara, para que eu possa fazer a oração. São representativos, todos estão aqui também no meu coração, na minha mente, tá bom? Levando a Jesus, todos eles. Que Deus me use nesse instante. Vamos orar. Querido Jesus, querido Pai de amor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de milagres. Obrigada, Pai, porque Tu nos sustenta. Obrigado porque Tu nos desafia. Tu disseste, pedi, dá-se-vos-á. Aqui estou eu, Senhor. Muito obrigado porque
Tu tens feito maravilhas em minha vida através dos desafios que eu tenho passado, assim como todos os irmãos aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado por todos estarem aqui em tão boas condições, enfrentando os seus desafios, Senhor. Mas a tua presença nos alegra, Paizinho. Eu tenho aqui a Rosimeire, ela pede por uma vizinha que está entubada, Pai. A Patrícia, o nome dela. Tenha misericórdia, Jesus. Cuida da Patrícia, nós não conhecemos ela. Mas visita o Senhor. Conceda-lhe a cura, tanto física como espiritual, Pai, para que ela possa te louvar, bendizer o teu nome, ser um instrumento teu, Pai. Por favor. Paizinho, temos aqui também a Sônia Laura pede pelo neto Bernardo Wendel, que ele possa falar. Oh, Senhor Jesus, tu sabes o porquê que ele não falou. Tu sabes, Senhor, qual a hora, o motivo, a hora certa dele falar, Paizinho. Por favor, Jesus, entre em providência. Ajude o Senhor nessa orientação dos pais, para que ele possa vir a falar, Jesus. Nós temos aqui também a Margarete pediu para orar por Roberto, que está vivendo um relacionamento abusivo, tem sofrido muito. O Espírito Santo liberte em nome de Jesus. Querido Pai, por favor, Jesus, liberte o Roberto desse relacionamento, Pai. Ajude essa pessoa abusadora, Paizinho, a ser liberta dessa escravidão do mal, Pai, de agir assim como abusador, Paizinho. Cure o Senhor a mente, faça morada, Pai, no coração dessa pessoa. Por favor, Jesus. Resolva esse problema, Paizinho, essa situação. A Miss Naya, ela está feliz, ela completa mais um ano de vida hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida da Miss Naya, Paizinho. É uma princesa que está aqui, Pai, louvando, te agradecendo, agradecendo o seu nome, Pai, Senhor. Ela está aqui para te louvar, para te conhecer, para estar em tua presença. Oh, Pai, muito obrigado pela vida dela, por ter concedido a ela mais um ano de vida, assim como todos os outros neste momento aqui na sala que estão completando o ano, que tu possas visitá-lo, cada lá, Pai, cada pessoa, tu possas abençoar cada vez mais, com saúde, com paz e com a tua presença, Senhor. A Maria da Conceição pede por José para que Deus liberte dos vícios, da bebida, do cigarro e das drogas. Ó, Paizinho, tenha misericórdia, Jesus. Mais um filho teu, Pai, envolvido, Pai, com drogas, bebida. Paizinho, toma conta do José. Liberte o Senhor dos laços do inimigo nesse sentido, Paizinho. Toma ele em tuas mãos. Cura o Senhor dessa escravidão, desses vícios, Senhor. Tu pode todas as coisas. Faça morada no coração, na mente dele. Limpa o Senhor, por favor. Tu pode todas as coisas. Eu te peço, neste momento, que tu, por favor, cuide do José e todos aqueles que estão nesse momento com esse problema. Paizinho, eu peço agora a Elisa Barueri, louvo ao Senhor pelas bênçãos que Ele me deu. Eu estava pré-diabética, não estou mais, glória a Deus. Tomava medicação para pressão, não tomo mais. Estava com insônia, hoje também não sinto mais. Tomava várias medicações, hoje só tomo duas. Só quero pedir oração pela minha comunhão com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Deus nos ama incondicionalmente, Ele nos abençoa. Glória a Deus, Elisa, que Deus continue contigo e tu continues com Ele, buscando a cada dia para mais bênçãos e bênçãos em tua vida. Temos aqui Emerina Ferreira, peço oração pelo meu netinho Samuel, ele é autista, está dando muitas crises. Jesus, Pai amado, como é bom, Senhor, estar em tua presença, para colocar no teu trono de graça mais um pedido especial desse teu filhinho Samuel. Ele é autista, Paizinho. Privilégio ser autista, Paizinho. Sei que nós, ainda limitados como somos, Senhor, às vezes não temos condições de cuidar como deveríamos. Eles são bênçãos teus, Senhor. Eles são bênçãos. Ajuda a mamãezinha, todos aqueles que estão ao redor dele, a cuidar dele, para que ele possa ser calmo, tranquilo, e que ele possa realmente dar aquilo que ele tem, que é o teu amor, Pai, que é a tua presença na vida dele. Que eles são maravilhosos, Senhor. Ajude, Senhor, ele
Ajude, Senhor, a esse netinho de Esmerina, Samuel, Pai, para poder as crises dele ser menos, ser mais tranquila, e a mamãe saiba lidar melhor. Tânia, peço oração pela Kedma, compradora compulsiva, libertação desse vício. Quero que o nosso Deus opere um milagre na vida dela e batismo com o Espírito Santo de Deus. Ó, Paizinho. Mais uma pessoa, serva tua, filha tua, Kedma, Pai. Ela é uma princesa do teu reino, Jesus. Ela foi lançada, mas tu és maravilhoso. Tu vais libertá-la desse vício, Jesus, que é, que é compra compulsiva, Pai. Liberta a mente dela, Pai, o coração dela, a boa vontade dela, Jesus. Liberta, por favor. A Tânia Fátima, a Tânia Fátima, já falei, Gina, é o lugar que querida, peça oração para Deus, sustentar o Eliseu, Eliseu, oh Eliseu, oh Senhor Jesus, Eliseu pede que tu venhas sustentá-lo, cuidar dele. Ele está fazendo um jejum de 40 dias. Fortaleça, Senhor, presença, faça presente na vida dele, Espírito Santo, seja entronizado na vida dele, para que ele possa vencer, Pai. Aqui estão os pedidos que eu li, tem alguns ainda que a gente sabe, todos nós temos no nosso coração, no fundo do nosso coração, que Deus possa visitar cada um aqui nessa madrugada. Eu coloco no trono de graça que cada pedido está aqui no coração de vocês neste momento. Ó Senhor, visito cada lar, cada pessoa, cada irmão, Pai, nas suas angústias, nos seus desafios. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nesta madrugada. Amém, amém e amém. Amém. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado mais uma vez por sempre estar nos ajudando, nos apoiando aqui no Meu Dia Começa com Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo te cubra, e que ele te abençoe, te fortaleça, que Amém, ele seja seu companheiro no dia de hoje mais uma vez, tá? amém, amém. Muito obrigado. Queridos, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, eu quero te pedir um favor, né? Agora nós vamos para a mensagem. Talvez algumas pessoas elas não conseguiram entrar ainda, porque não é o mesmo. Nós tivemos que criar outro link do YouTube. Então não é o mesmo que você clicou naquela mensagem que você recebeu ontem. Então tem um outro, então a pessoa tem que entrar, só entrar no canal do Meu Dia Começa com Deus, que ela vai conseguir acompanhar que está lá, tá? Alguns, né, da equipe que está na liderança, que nos ajudando, já distribuiu aí o link, mas não precisa diretamente, se você entrar no YouTube, você coloca Meu Dia Começa com Deus, que você já consegue entrar lá direto, tá? Mas eu peço para você também, principalmente você que está aqui no Zoom, e você que está no YouTube nos acompanhando, dá uma entrada lá e curte a página. É importante quando você curte a página, o YouTube entende que é relevante, ele manda para muitas outras pessoas. Então, não só curta a página, mas você pode compartilhar a página direto do YouTube. Você compartilha com alguém, a pessoa já clica e ela consegue entrar, tá bom? Seja aí, continue sendo uma ferramenta, um instrumento, uma ponte que liga pessoas a Cristo, tá? Que você e eu possamos ser assim. Agora eu quero convidar aqui a nossa pregadora de hoje, a cereja do bolo. Quero chamar aqui a Verônica. Coloca a Verônica aqui do meu lado, isto. A Verônica já esteve conosco aqui em outros momentos. Vocês já a conhecem. Muito obrigado, Verônica, por ter aceitado mais uma vez poder aqui ser a voz do Espírito Santo para nós. Amém. Então, que ele fale através de você em nome de Amém. Jesus, tá? Amém, pastor. Que Posso Deus fazer te uma. abençoe cada dia, porque essa situação que você vivenciou é uma situação que deixa a gente ansioso, preocupado, mas Deus está à frente de tudo, guiou tudo e agora é tranquilidade. Só Amém, amém. Posso fazer uma oração por você? pode. Vamos orar então. Nosso Deus, querido Pai, louvado, exaltado
exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Hum. Obrigado, grande Deus, pela oportunidade de mais uma manhã podemos iniciar o meu dia começa com Deus. Obrigado, querido Deus, pela certeza que os pregadores, as pessoas que vêm aqui são pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Estou com a Verônica aqui mais uma vez e, por favor, Espírito Santo, fale através dela. Que todos que estão ouvindo aqui, seja agora de manhã ou em qualquer horário do dia ou noite, possam sentir-se tocados, porque é o Espírito Santo falando através dessa serva do Senhor. Abençoe e guie ela, eu já agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Deus Amém. abençoe, filha. Obrigada, pastor. Meus amores, como é bom, né, estarmos diante da presença de Deus todas as manhãs. Às vezes aqui na sala e às vezes na nossa comunhão pessoal. Na nossa comunhão pessoal é todos os dias, né? Mas aqui nas terças-feiras, e quem vai para a sala 57 tem essa oportunidade também, nas segundas, quartas e sextas. Mas há outras salas, né? À tarde, de manhã, à noite. O Espírito Santo está sendo derramado e as pessoas não se apercebem, mas a pregação do Evangelho tem chegado a lugares onde jamais chegaria através desses momentos especiais, dessas salas especiais. E eu preciso iniciar do jeito que eu termino. Amo vocês, amo tudinho, tudinho, tudinho. E que o Senhor nos conduza nesse momento. Como sempre, a gente fica sem saber, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E aí a gente pensa, e a gente pensa. E aí fui conduzida para uma meditação matinal de muitos anos atrás, deixa eu ver aqui o ano, 94. E essa meditação foi escrita por pastor Bulhon. E eu fui vendo lá nas coisas que a gente vai marcando, né? A gente tem esse jeito de fazer. Quando a gente lê que gosta muito da meditação, a gente vai lá e deixa marcadinha na primeira página da meditação com o tema e o dia. E hoje essa brilhou nos meus olhos, me chamou a atenção e eu realmente creio que o Espírito Santo nos guiou, não é? Mais que um poderoso sermão, mais que um poderoso sermão. Bom, o Senhor, ele é. Que bom que você tem, Dalvanice, ela é maravilhosa. Nós temos um papel real na nossa vida como cristãos. E o nosso papel, como todo departamento da igreja, como todas as salas que existem hoje online, né, tem uma função específica, ou pelo menos deveria ter: ganhar almas para Jesus. E quando pensamos em ganhar almas para Jesus, pensamos logo no estudo bíblico. Pensamos logo no estudo bíblico. E é a fonte que todo mundo está habituado a ver e a fazer. Eu mesmo amo dar estudo bíblico, né? E agora estamos com uma sala de estudo bíblico. De vez em quando faço isso. A Márcia, que frequenta a sala da 57, a Márcia é fruto dessa classe. E agora retomamos e estamos trabalhando com as pessoas as quais convidamos e aceitam, não é? Mas quais são as maneiras que nós
podemos pregar a palavra. E qual a maneira mais eficiente, mais forte do que o sermão? E o mais poderoso sermão, segundo o pastor Bulhões. Então, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas nunca abriram uma Bíblia, nem têm uma Bíblia, nunca abriram e nem têm. E outras têm e nunca tocaram nela. Ganharam de presente, estão lá esquecidas, né? Então, outras pessoas, né? Elas nem nunca pensaram, desejaram abrir uma Bíblia, mas outras pessoas, elas, embora não tenham lido a Bíblia, não tenham Bíblia, elas têm no coração um desejo ardente de encontrar esperança nesse mundo tão difícil, verdade, amor, paz, companheirismo, amizade, tudo que faz bem ao nosso espírito. Essas pessoas desejam, mas elas não sabem onde encontrar. Tem aquele desejo forte no seu coração, mas não sabem onde encontrar. E aí, onde é que elas podem encontrar isso? Reflitam aí. Onde as pessoas podem encontrar paz, tranquilidade, afeto, carinho, acolhimento? Onde elas podem encontrar? Então, na realidade, a palavra de Deus, ela traz respostas para nós, não é? E essas respostas, elas estão inseridas em muitos textos. Mas temos aqui Mateus 5:14, verso 5, 14 e 15. E vocês conhecem de có e salteado, como dizia no passado, de có e salteado. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra ou boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo, mas essa luz não pode estar escondida. Vocês conhecem esse texto, vocês sabem que são luzes, luzes no mundo. Somos luzes no mundo. Por quê? Porque Jesus nos constituiu para isso. Após o pecado, precisamos pregar a palavra. E aí você diz, Verinha, eu não sei pregar, Verinha. Poxa vida, você está dizendo isso, está mexendo comigo, porque eu não sei pregar. Eu nunca preguei na minha vida. Será que é essa a sua história? Você não sabe pregar? Você nunca pregou na sua vida? Se eu estivesse na igreja, estava perguntando diretamente a pessoas, para essas pessoas responderem. Mas olha, o que é que acontece? Não fica triste. Não precisa ter o dom da palavra, como se diz. Precisa-se de seres humanos que um dia conheceram a Jesus e não cessam de viver a palavra. O que nós precisamos para sermos verdadeiros evangelistas não é pregar a palavra. Como seria para um mudo pregar a palavra?
Para aquele que não consegue falar, como seria pregar a palavra para eles? Eles são a luz. Nós somos a luz. E muitos, muitos, muitos estão ansiando por ouvir, ler a palavra. É nós. Muitos conhecerão o caráter de Cristo por não por pela palavra, não por livros, não por mensagens pregadas nas praças. Muitos estão em busca daquilo que só o Senhor pode dar, mas eles podem encontrar isso através do comportamento de um cristão. Será que quando saímos na rua, quando entramos numa loja, no Uber, quando estamos na nossa casa, os vizinhos como é que nos veem? Como é que é isso? Somos a pregação? O nosso testemunho pode ser maior do que os melhores, os sermões mais poderosos. A vida em Cristo, mais do que quando pregamos as doutrinas. As pessoas, elas observam atitudes. É quem somos, com quem parecemos. Há pessoas que nunca entrarão numa igreja, mas observarão como tratamos nossa família, como reagimos à injustiça, como falamos, como perdoamos, como vivemos, quem somos, a quem pertencemos. Isso fará uma grande diferença na vida das pessoas. Nossa vida pode aproximar alguém de Jesus ou afastá-los. Eita, peguei pesado agora, não foi, pastor? Nossa vida pode afastar ou aproximar uma pessoa de Cristo. Vocês já ouviram alguém dizer, eu já ouvi tanto isso, fico muito triste. E eu vou dizer, viu? Eu não fico triste pela pessoa que afastou o outro, não. Eu fico triste quando alguém se afasta por ter visto uma atitude negativa. Mas, infelizmente, as pessoas, elas observam as coisas e, através dessa observação, elas tomam decisões. É por isso que precisamos ter cuidado com quem somos, com o que fazemos. O nosso cristianismo, ele precisa ser visível e não oculto, secreto. O nosso cristianismo precisa ser visível. E por ser visível, foi que os seguidores de Cristo foram mortos, torturados, sacrificados, porque a sua fé era visível. Quando eu li a meditação, eu primeiro pego para mim, não é? O sermão que a gente prega sempre foi pregado primeiro para nós. O mundo lê a nossa vida antes de ler a Bíblia. E é por isso que, quando nós oferecemos a Bíblia, eles aceitam, porque confiam, acreditam, veem Cristo em nós. Veem uma Bíblia viva, andando pelas ruas, cuidando, protegendo, amparando, socorrendo, orando, ajudando.
Que Bíblia maravilhosa é essa do testemunho do pastor. Uma família com posses simples, que resolve ser a Bíblia para todos nós que estamos aqui, porque fez o que a palavra nos diz, o que Jesus faria, não é? Não transformou a água em vinho, mas dividiu o pouco que tinha para que pudéssemos estar aqui. Isso é a Bíblia viva, falando a nós. E a palavra de Deus em Colossenses 4, 5 a 6 nos diz: comportai-vos sabiamente para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperadinha com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Nós precisamos aprender de Cristo. Gente, palavra agradável, temperada com sal. Quando recebemos palavras duras, temperadas com veneno, como é que podemos ter essa palavra temperada com sal? Agradável. Como devemos nos comportar semelhante a Cristo? Mas Paulo, em Colossenses 4, 5 a 6, ele está nos ensinando que a nossa conduta fala às pessoas. A gente nem imagina, mas a palavra de Deus diz que nós somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos observados. As pessoas observam nossa honestidade, nossa pureza, nossa paciência, nosso domínio próprio diante das situações mais adversas, nossa maneira de amar. Costumamos dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu amo. Nós amamos. Mas será que somos reconhecidos por esse amor? Será que somos? Sabe? Muitas pessoas não sabem interpretar a profecia, nem sabem que as profecias existem, mas sabem reconhecer em você, em mim, em todos nós, bondade, sinceridade, humildade, misericórdia. Ai, que maravilha estarmos no Espírito. É no Espírito que produzimos os bons frutos. É no Espírito que aprendemos a acolher, cuidar, proteger. Ellen White nos diz o seguinte, em Ciência do Bom Viver, página 470: a mais poderosa pregação do Evangelho é uma vida cristã, amorável e amável. Uma vida cristã amorável. Sabem por quê? Porque nós somos as cartas vivas. Gosto tanto de pregar sobre essa carta. Eu não podia deixar de colocá-la aqui nesse sermão. O Espírito vai conduzindo tudo, não é? Pois bem, nós somos as cartas vivas, lidas por todos. E essas cartas, não é? Colossenses, segundo Coríntios 3, 2 a 3, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Não é por alguns, não, é por todos. A palavra diz por todos. Todos nos observam, todos nos observam. E saberão quem somos. Que perfume exala de nós. Que sabor tem as nossas palavras.
escrita e lida por todos, porque já é manifesto que nós somos a carta de Cristo, manifestada por nós e escrita, não com tinta. Aí eu digo, mas com sangue, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é essa carta que precisamos ler para os outros, a carta de amor de Cristo, que nós já o recebemos, temos diariamente, e as pessoas precisam recebê-los. As pessoas leem em nós o nosso rosto, a nossa reação, a nossa linguagem, o nosso tratamento com o próximo. As pessoas leem em nós. E essa semana eu estava olhando um rostinho, que eu fico olhando as telinhas, eu gosto de ficar vendo na sala aqui, estou olhando as telinhas abertas. E aí eu vi uma pessoa com semblante tão concentrado, parecia-me triste. E aí eu mandei uma mensagem: você está tristinha? Está tristonha? Aí ela disse: não, estou meditando na palavra. Estava ali tão concentrada. E ela disse que vivenciando aquilo, e eu fiquei muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso rosto fala. Você reconhece quando sua mãe o reconhecia e ainda reconhece e se lembra, quando sua mãe só olha para você. Você reconhece quando um amigo está triste, quando está feliz, quando está preocupado, quando está angustiado? E reconhece quando ele está em Cristo e o Espírito habita nele e ele transborda em amor, em afetividade, em vínculo. A família cristã equilibrada pode pregar mais que muitas palavras. Um jovem íntegro numa escola pode ser um sermão vivo. Uma mãe paciente em meio às lutas revela Cristo. Um homem honesto em tempos corruptos manifesta o caráter de Deus. Parábolas de Jesus, página 69, nos diz: Cristo está esperando com frequente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Eu vou colocar aqui a manifestação de si mesmo em mim, em nós. Ai, como é lindo quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em nós, em seu povo. Então ele virá reclamá-los como seus. Amém? Eita, coisa mais linda! Quando isso acontecer, o Senhor virá reclamá-los e reclamar a mim, a todos nós, como seus. Isso é lindo demais. Precisamos ter o caráter semelhante a de Cristo. Precisamos ser o Cristo vivo. Todas as palavras dele escritas em nós, todo o seu perfume exalando em nós, a medida do sal, sendo sabor para outras pessoas. Assim como o belo testemunho salva pessoas da morte, por meio de Cristo, o mau testemunho destrói a mensagem. Pode ser o maior pregador, mas o mau testemunho destrói a mensagem. As pessoas que rejeitam a igreja, não porque rejeitaram a Cristo, há pessoas assim, mas porque encontraram cristãos incoerentes.
Mas a Bíblia fala sobre isso. Está em Romanos 2, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Eita lapada, hein? Eita, Senhor, tem misericórdia de nós, de mim. Tem misericórdia do nosso povo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Poderíamos colocar aqui muitas coisas. Tu que pregas que não se deve maltratar a mulher e maltratas? Que não se deve desrespeitar o marido e desrespeitas? Que não se deve maltratar uma pessoa e maltrata? Que não se deve rejeitar alguém e rejeita? Nossa, essa frase se aplica a muitas coisas na nossa vida. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Nossa, gente. Pensar que alguém pode blasfemar o nome de Deus por causa de mim. Que coisa terrível. Dói no coração. Dói no coração. Essas pessoas endurecem o coração, criam escândalos, desacreditam no evangelho. Quantas pessoas falam mal de seus próprios pastores? Eles são seres humanos. Pastor Ronald, né? Pastor Ronald, ele é um ser humano, igual a você, igual a mim, é um ser humano. Todos os pastores são seres humanos. E, infelizmente, como eu e como você, cometem erros, cometem erros. Mas são os justos que caem, mas levantam. Amém. São os justos que caem, mas levantam, como nós. Todo aquele que cai, o Senhor estende a mão e o levanta, e o perdoa, e o sara, e o cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há pessoas que, quando veem determinadas coisas, desacreditam do Evangelho, enfraquecem diante do sermão mais lindo e mais bonito. As pessoas olham para nós. Ciência do Bom Viver, página 470. O maior argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e ser amável. Quando as pessoas procuram Jesus em nós e encontram, é bênção, é salvação. Sabe, em João 14, 8 a 9, Filipe, né? Ele ora, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ai, Gininha, como é bom, não é, meu amor? Alguém dizer assim para gente, ah, eu vejo Jesus em você. Como é que eu faço para ter essa paz? Eliane Bispo, minha amiga de longas datas. Olha, o Senhor, Ele fica tão feliz quando somos a imagem e semelhança dEle, quando representamos o seu caráter. Jesus revelou o seu Pai através da sua vida ao seu povo. Quando alguém olha para nós, ela deveria perceber em nós a graça,
a verdade, a pureza, a mansidão, a esperança, o acolhimento, o cuidado, a preocupação conosco. Não só a empatia, mas também a compaixão, que é a empatia ativa. Se colocar no lugar é muito fácil. Difícil é agir como gostaria que agíssemos conosco, e isso é compaixão. Não é perfeição humana, é só um coração transformado. O sermão silencioso, sabe? A gente nem sabe quem está pregando. A gente só quer ser semelhante a Jesus. A gente só quer desenvolver o caráter dele. E isso se desenvolve através da contemplação. Pela contemplação seremos transformados. Há mensagens que não são pregadas sem palavras. Outras são pregadas de maneiras diferentes. Nós sabemos que 1 Pedro nos revela um segredo. 1 Pedro 3:1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Meu Deus, o que é isso? Olha que coisa mais linda! Ai, Soraiazinha, o que é isso, meu amor? Sejam ganhos sem palavras, pelo meu procedimento. O meu marido se santifica pelo seu procedimento. O seu marido se santifica, o seu filho se santifica, o seu vizinho se santifica, os seus colegas de trabalho se santificam, os seus alunos, os seus colegas. Pedro, ele está mostrando aqui que o comportamento pode alcançar onde palavras não alcançam. Às vezes as palavras irritam. Mesmo que sejam palavras trazidas da palavra de Deus, mas como se diz, como se aplica. Um silêncio amoroso é poderoso. Palavras de amor enchem o coração. Os nossos filhos serão ganhos pelo exemplo dos pais. A Bíblia sendo lida através dos seus pais, pela paciência, pela mansidão, pela coerência cristã. Os vizinhos serão ganhos pela bondade constante. Ciência do Bom Viver, 469, diz: nossa influência sobre os outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Muito rico, muito rico, muito rico. Selminha, te amo, Selminha. Obrigado pelas orações. Oro pela sua família, meu amor. Não é pelo que dizemos, é pelo que somos. A paz que o Rogério traz, não é? No lugar de paz dele, ele leva a paz. Temos que ser essa paz. O mundo precisa ver Jesus outra vez.
O mundo precisa ver Jesus outra vez. Hoje existem muitos discursos, muitas redes sociais, muitas opiniões, muitos debates religiosos, mas o mundo continua procurando autenticidade, verdade viva, amor real. O mundo precisa ver Jesus no marido, na esposa, nos jovens, nas crianças, na igreja, na família. João 13:35 nos diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu coloco aqui: Nisto todos conhecerão que sois a minha imagem e semelhança, que tens o meu caráter, quando amardes uns aos outros. E aí, Pastor Bulhão, ele conta uma historinha, ele sempre conta historinhas nos sermões dele, mas é um testemunho. Ele estava pregando numa igreja, numa cidade remota. Era uma igrejinha pequena. E naquele dia haveriam alguns batismos, e ele estava fazendo ali os votos batismais, quando entrou um homem com uma vara grande e saiu batendo em tudo, chegou até o púlpito, o povo ficou parado sem saber como agir, e ali na plataforma, né, ele pegou a mulher pelos cabelos e saiu arrastando esta mulher para casa. Ela estava fazendo os votos batismais. Todos ficaram assustados, muito tristes. E aquela senhora não desceu as águas batismais. E aí, no outro dia, aquela senhora mandou um bilhete para o pastor por uma pessoa. Quando o pastor abriu o bilhete, estava lá: pastor, amanhã, tal hora, eu vou à feira, né, ao supermercado, alguma coisa assim. E eu quero ser batizada. Amanhã sairei às 9 da manhã para fazer a feira. Passarei antes pela igreja para ser batizada. Aguarde-me pronto, por favor. Deu a ordem, aguarde-me pronto. E o pastor estava lá, e ela foi batizada. Daí o pastor foi embora. 2 anos depois ele volta àquela cidade. E sabe o que é que aconteceu? Ele encontra na igreja aquela irmã e o seu marido. Amém! Louvado seja Deus. O marido dela estava lá e era diácono. E ele perguntou para o marido. Ele perguntou como foi que ele tinha tomado a decisão. E ele respondeu assim: foi a minha esposa. Eu vi Jesus nela. Eita, Ilza, que coisa linda! Eliseu, que coisa linda! Cota, que coisa linda, Cotinha, Val, que coisa mais linda! Foi a minha esposa. Eu vi Jesus nela, Dalvanice. Celidalva. Ai, que delícia! Ele viu Jesus nela, o homem que entrou com uma vara, que arrastou a mulher pelos cabelos, viu nela um testemunho vivo, uma Bíblia viva. Talvez o único contato de alguém, o único contato de alguém com Jesus seja através da sua vida, da minha vida. Talvez um filho esteja observando você,
Talvez um vizinho esteja observando você, um colega de trabalho esteja observando a mim, a você. Você pode ser a única Bíblia que alguém irá ler. Sempre digo isso, o único sermão que alguém irá ouvir, a única imagem de Cristo que alguém verá, a única imagem de Cristo que alguém verá. Então, hoje, Deus nos chama não apenas para pregar sermões, dar estudos bíblicos, mas para viver os sermões, viver a obediência que ensinamos nos estudos bíblicos. E eu quero ler uma citação de Obreiros Evangélicos, página 161. É o amor de Cristo manifestado em palavras, em atos, que fará caminho ao coração, quando a mera repetição de doutrinas e argumentos nada conseguiria. Mais perto deveremos querer estar de Cristo. Como o hino mais perto quer estar? Como o louvor brilha Jesus? Devemos ser como luzes brilhando, mas que o brilho não seja nosso, seja o brilho de Jesus. E que tal sermos nesta manhã e para toda a nossa vida um vaso novo, restaurado, vivo, glorificando, louvado seja o nome do Senhor. Há sermões pregados com palavras, mas os mais poderosos são aqueles pregados pela vida. Que Deus abençoe vocês. Orem por mim para que eu seja esse sermão. Estarei orando por vocês, para que todos nós juntos sejamos esse sermão vivo. E no céu conheçamos pessoas que se apaixonou por nós na fila, que se apaixonou por nós enquanto esperávamos ser atendidos no consultório, que se apaixonou por nós quando fomos à loja e compramos, que se apaixonou por nós quando entramos no Uber e fez uma viagem conosco, que se apaixonou por nós, ouvindo nossa oração audível no nosso quarto, quando nosso filho entra e nos vê de joelhos clamando por eles. Precisamos ser as cartas vivas de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Posso orar? Oremos. Paizinho querido, obrigado, obrigado, obrigado. Louvado seja o teu nome, Pai, louvado seja, louvado seja. Nós te agradecemos pela tua palavra e queremos clamar a ti hoje apenas uma coisa. Que a tua luz brilhe em nós, que o teu Espírito seja essa luz em nós e que possamos, como Moisés, sair resplandecendo a tua luz. Te pedimos por Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. A gente tem que ir embora? É, não é? Eu fico dizendo a priolinha. Eu amo Quero priolinha. não.
Eu digo para ela, vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma vigília. E a gente está se organizando para fazer uma vigília. Rogério, você vai estar lá, viu? Quero você Vou, pregando lá. tamo Tem junto, tamo vigília, junto. pastor, vamos estar lá também, pastor Rômulo. Em Porque queremos outras, vigília, queremos mais tempo. isso. Em outros momentos, ela terminaria essa pregação, iria para o quarto e choraria, porque ela vivia numa depressão muito braba e ela Muitas sentia vezes. muito culpada, porque ela falava uma coisa e a vida dela era outra. Um dia, quando eu fui pregar pela primeira vez, eu também senti isso e eu liguei para ela chorando. A gente é gêmeo, mas Verinha foi curada primeiro. Que bom que ela foi curada primeiro, porque ela me ajudou Amém. muito, sabe? E eu preparei a pregação, minha primeira pregação, e eu orei, e eu pedi a Deus, porque eu não sei preparar a pregação. E eu veio a pregação toda completa, e quando eu terminei de pregar, as pessoas na porta estavam me cumprimentando, tudo chorando e agradecendo, que como você é usado, aquilo me fez tão mal que eu liguei chorando para a Verinha. E eu disse, Verinha, nunca mais eu vou pregar. Eles pensam que fui eu. Pensa que as palavras foram minhas. Ela já estava curada. Ela disse, Roger, é assim mesmo. Mas mesmo ela falando tudo isso, ela ainda é o caquinho de barro. É um Tô, caquinho de barro. tô. E a gente consegue ver Deus em você o tempo todo. E principalmente a gente Acho que que eu te só conhece. choro. E principalmente a gente que te conhece, a gente sabe que agora é de verdade, sabe? Porque você não se importa mais em aparecer. Porque Jesus já chegou na frente. Ele já apareceu primeiro. Mês passado, a Verinha achou uma cartinha na Bíblia dela que eu escrevi. Eu escrevi tanta carta para Vera. Escrevi uma também, Mulher Sem Nome. Ela estava passando um momento bem difícil como mulher de pastor, porque quando vira mulher de pastor, ela perde o nome. E Verinha não é mulher de perder nome. E ela estava num conflito muito grande porque eu disse a ela: Você é uma mulher sem nome. Olha, Olha a ali a cartinha que eu cartinha. escrevi para ela. É porque não dá para ver as letrinhas, mas elas estão É. aqui. Eu Aí, guardo. aí esse mês a gente teve que desocupar a casa da minha mãe para vender e mandaram uma caixa de fotos. Como todo mundo sabe que eu gosto de foto, aí mandaram as fotos para mim, uma caixa de foto, e tinha tanta foto de velhinha, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? A nossa história se mistura. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu vejo, sim, Deus em você. Você tinha que tentaram, vocês não sabem quanto tentaram botar ela debaixo da cama, como diz o versículo, mas ela foi feita para o alqueire, para colocar lá em cima. Mas ela, por um tempo, ela pensou que tinha que ser colocada embaixo da cama, apagada, e ela lutou muito, porque as mulheres de pastores. É uma história bem comprida. As mulheres de pastores sempre são coadjuvantes e ela tinha que se aquietar. Mas não tinha como esconder uma luz dessa, não tinha, não tinha. Então ela teve que provar a toda uma instituição que ela precisava brilhar. E hoje ela brilha. E hoje a gente vê Jesus nela. E hoje a gente consegue ser curado pelas suas palavras. Você tem ajudado muita gente e você sabe disso. Você começou o seu ministério dando testemunho da sua mãe, mas você vai terminar seu ministério, a gente vai conhecer o teu testemunho. Ninguém vai lembrar mais do testemunho da tua mãe, vai lembrar do teu. Você fez diferença, sim. Amo você bem muitão. E eu sei que hoje a Verinha curada pode curar outras pessoas. E por isso que você transformou sua dor no ministério, numa Amém. profissão. Amém. E todos que passaram pelo que você passou têm um imã e te encontram de algum jeito. E Amém. você consegue ajudar porque você já passou por esse caminho. Amém. Então, hoje você é luz, sim, você é carta viva, sim. E também cada um de nós que estamos aqui podemos ser.
Todos nós aqui temos uma história sofrida. Todos nós aqui passamos por dificuldade. As pessoas pensam que nós que vivemos nas salas, nós somos pessoas super-heróis, super-heroínas, né? Mas a gente vê uma Célia Dalva que luta, a gente vê uma Eliane que chora em qualquer sermão, a gente vê uma Selma que luta, uma Dalvanice que quer ser curada o tempo todo, que luta, né? A gente vê uma Lúcia guerreira que quer a família na casa do Senhor. A gente vê uma Val que tem dor 24 horas, que não quer dizer a ninguém, mas sente dor 24 horas. Nós temos uma Cota que é uma guerreira que prega a mensagem como ninguém, mas só Deus sabe da luta da Cota, como ela é moída. A Célia, que perdeu a mãezinha recentemente, que mulher guerreira que já perdeu filhos. Meu Deus do céu, todos nós. A Gina, Jesus, a Gina sente dores horríveis. E a Gina tem filho fora da igreja, e a Gina não desiste. A Aline passou por uma cirurgia do tamanho do mundo, e algumas pessoas pensam assim: Jesus, o que está acontecendo? Nós fomos brilhar em hospitais, nós fomos brilhar nas nossas famílias, as nossas famílias se desmanchando e a gente brilhando. Sabe, a igreja fria e a gente brilhando, sabe, a gente passando, sendo moído e a gente brilhando, sabe? Brilhar onde todo mundo brilha é muito fácil. Ser carta viva onde todo mundo é muito fácil. Isso mesmo, Toninho Reluz. Só Deus sabe as tuas lutas. Não é porque tá na Europa que tá bem, não. A Maria Rocha, que é a nossa intercessora querida, quantas lutas, hein? Mas todos nós somos luzes, somos pequenos vagalumes, estamos fazendo a diferença. E que bom que nos encontramos nessas salas, porque aí esse brilho pode se espalhar pelo mundo todo. Então, a Verinha que brilhava lá em Recife, foi brilhar em Fortaleza, agora ela brilha no mundo. Já brilhou até na Europa, é chique demais. Que vocês continuem sendo luz por onde vocês forem, como disse essa mensagem. Amém, Roger. Deixa eu dizer para quem não sabe, talvez tenha alguém que não sabe. É, eu me identifico muito com o Rogério porque os iguais, eles às vezes não se Isso. picam, porque são iguais. Mas foi nessa forma de ser igual que a gente começou a se amar. Porque, como o Roger disse, quando ele pregou, ele foi lá, Verinha. E eu disse, calma, é assim mesmo. Quem é que prega e é digno de receber os louvores? Hoje eu vou para as igrejas e eu digo, olha, o pastor disse que o diabo já disse a ele que ele pregou maravilhoso, então não venham me dizer da pregação. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, e louvado seja Deus. Mas tem uma coisa, gente, que nós dois tínhamos. Ele disse que ainda não foi curado, mas ele já é bem melhor. Já é bem melhor. E assim, a minha cura ocorreu pregando. Eu prego desde os 14 anos. Mas sempre me achando muito indigna. Ele sabe disso porque ele sente a mesma coisa. E aí, um dia eu estava numa semana de oração. Estava dirigindo a semana de oração pelo poder do Espírito. E o nome da semana, o tema era o poder do amor. Era na igreja de Casa Amarela. E ali eu coloquei o meu pedido de oração, como sempre, para que o Senhor me curasse. Foram anos, anos de depressão, pânico, ansiedade e nictofobia, medo da noite. Vocês não sabem as sensações terríveis que eu tinha, até medo de ser possessa. Porque no ministério a gente via muito isso, era terrível. Então, naquele dia, cada dia da semana tinha uma pessoa jejuando, e a pessoa que jejuava iria orar pelos pedidos. E tinha, durante 24 horas, pessoas orando.
Cada hora tinha uma pessoa orando pelos pedidos de oração, para que o Espírito Santo usasse a mim nas pregações, os louvores e tudo mais. Tinha um amigo secreto de oração, o Roger sabe muito bem o que é isso e a sua família. Nós escrevíamos cartinhas e orávamos pelos nossos amigos secretos. E a semana de oração era de muita oração. E eu coloquei o meu pedido lá. E aí, no primeiro dia era o meu jejum, e eu jejuei e orei pelos pedidos. E eu havia dito que eu queria testemunhos todos os dias. O Senhor ia responder nossas orações. E todos os dias tinha testemunho. Todos os dias. Alguém recebeu a bênção que pediu naquele altar. E aí, no último dia, no sábado, não havia pedidos. Não havia testemunho. E antes de iniciar, não é? Eu disse: olha, hoje não houve testemunhos, mas eu sei que haverão muitos outros. E aí uma senhorinha levantou a mão lá atrás e, irmã Verinha, eu tenho um testemunho. E ela disse: irmã Verinha, no sábado, quando voltei para casa, tinha uma dor no ombro e no braço, e eu tomo muita medicação, muita medicação. Vou muito a médicos. É como aquela mulher do fluxo de sangue, que ninguém sabia o que ela tinha e nem curava ela. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, fui tomar meu remédio na hora do almoço e eu não estava com dor. À noite eu não estava com dor. Durante toda a semana não senti dor. Eu estou curada, irmã Verinha. E ela disse: agora a minha oferta vai ser maior, porque o dinheiro que eu gastava com remédio, o dinheiro que eu gastava com médicos, eu vou dar de oferta ao Senhor, em gratidão. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei com raiva. Por que que Deus fez tudo aquilo? Por que que Deus curou aquela mulher e não me curava? Era muita dor. Oh, já sabe. Eu sei das dores dele, ele sabe das minhas. E aí, gente, depois eu tive que pedir perdão a Deus, porque naquela semana eu fui curada. Eu fui curada. Amém. Então, meu pai surtou algumas vezes. Minha mãe teve câncer. Depois, meu pai morreu. Depois, minha mãe morreu. Mas em nenhum momento desse eu caí. Muitos sermões, meus amores, eu ia fazer sem ter preparado nada. Eu chegava na igreja chorando, ia para o púlpito e ficava lá quietinha. A lágrima descia, eu segurando. E aí eu levantava e pregava o quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas o Senhor me curou. E eu quis Amém. cuidar do povo dele, Amém. ajudando eles a Amém. serem curados. Amém. Roger, você me fez chorar, mas eu acho, não, eu tenho certeza, que o Espírito queria assim, porque talvez tenham pessoas aqui como eu, como você, como nós, que precisavam ouvir isso, sabe? Às vezes a gente fica chateado com Deus É, e nem sabe o que Deus está fazendo por trás. é. Eu gosto de testemunho que conta problemas, porque geralmente testemunho só conta coisa boa. Aí a gente fica, meu Deus, será que um dia chega a isso? Mas aqui a gente viu uma pregação assim, você precisa brilhar, você precisa ser a carta viva. Aí eu imagino que algumas pessoas devem ter pensado, um dia quando eu for como Verinha, eu vou conseguir. Eu vou dizer a você, você já é. Você já é igual, entendeu? Então, Todos você, do somos. jeito que você está, você é um vasinho de barro com um grande tesouro dentro. Então, você já pode ser luz, tá bom? Porque você, Amém. você tem que mostrar a luz divina, não é a tua. Então, você já pode fazer isso, tá bom? Você já pode ser um testemunho na sua casa, onde você for.
porque Amém. com todos os nossos defeitos, nós fomos grandes pregadores, né, velho? A gente Oh, sempre foi usado por Deus com todos os nossos defeitos. Hoje é só que o a Senhor. gente, hoje a gente tem a certeza que a luz é dele, então tá tudo certo. Agora a gente não se culpa mais, porque a gente não quer que as pessoas vejam a gente. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora tudo curado. Em nome de Jesus. E você precisava ser Amém. curada porque você ia passar por um processo bem difícil e Deus ajudou nisso. A gente estourou tudo quanto era tempo. Eu não sei o que é que está acontecendo aqui, mas o Espírito está pedindo, eu estou fazendo, tá? Amém. Deixa eu só escutar o pedido de Toninho. Faz teu pedido, Toninho. Deixa eu ver se ele consegue abrir. Abriu, faz teu pedido de oração. A Val me disse que você tem um pedido de oração. Queridos, bom dia, me perdoe, tá? Eu sei que vocês estão atrasados. Estão me ouvindo bem aí? Então, não sei se Sim, está bom. sim. Eu não vou nem colocar minha imagem. Acordei na madrugada para orar, eram as 3 horas da manhã, e eu passei uma mensagem para a Val esse horário. Orei por ela tal. E eu passei mensagem para outras pessoas. Aí entrou um rapaz chorando, recebeu a mensagem e falou para mim assim: Tio, pelo amor de Deus, ora por mim, eu tô em desespero. Eu dei um soco na cara de um rapaz do PCC. E eu tô errado, tô afastado da igreja. Era um rapaz que foi do Projeto Reluz, né? Ele era menino do projeto. Ah, E ele passou a foto para mim com o rosto todo quebrado. E ele conseguiu escapar. Só que daí já mandaram recado para ele, isso tudo agora na madrugada, das 3 até agora. Que agora de manhã ele ir pro tribunal deles, né? E ele falou, mas se eu vou pro tribunal, então eu já vou lá em casa. Eu já vou armado lá na casa da minha ex-mulher e vou matar o marido dela, porque ele não quer deixar ouvir a minha filha. Esse é o pior de tudo. E eu conversei, falei, não faça isso, sua menininha tá na igreja, tá cantando direitinho e tal. Aí, e fiquei nessa guerra, irmãos, essa guerra, ouvindo o sermão da irmã aí, chorando ao mesmo tempo aqui, ao mesmo tempo que eu não sabia se eu dormia, se eu descansava, se eu orava. E eu pedi essa oportunidade para orar. O nome dele é Erivan, ele tem 4 filhos, tá? A minha esposa está defendendo ele numa causa lá de paternidade também, eu até esqueci o nome, tá? Vocês sabem. Quando não paga pensão, pronto. Erivan, Aí é Erivan. E eu Eri- peço, irmãos, que em nome de Jesus vocês orem, porque vai ser agora de manhã que eles iam arrastar ele, estavam atrás dele, ele queria fugir. E eu quase falei para ele, vai lá pra praia, faz, entendeu, qualquer coisa, mas não. Depois eu falei, filho, eu vou só te falar de Jacó no Vale de Jaboque. Você já conhece essa história. Se apega com Deus, filhão. Ele é tudo. Olha, caia de joelho, toma um banho, lava esse rosto, ajoelha, ora e dorme tranquilo e não deixe Jesus nem um minuto até que ele resolva esse problema seu. Que eu vejo ele está em luta há Amém. muito tempo, ele está em luta. E ele se afastou da igreja justamente por isso, por essa questão, meus queridos, por uhum, ter é, perdido a esposa para um outro que era realmente de perto, né? Não precisa falar tudo, uhum. e do mesmo ambiente. E ele estava firme na igreja e hoje ele se largou, ele largou tudo, entendeu? Então ele está num desespero. Eu passei a foto Ok, dele aí para a menina, mas peço oração. Em nome ok, de Jesus. ok. Obrigado, querido. Vamos orar para a gente encerrar a nossa sala? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor conduziu todo esse movimento de hoje para que teu nome fosse exaltado, para que as pessoas percebessem que a luz que brilha em nós vem do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor nos conhece e mesmo assim insiste em nos usar. O Senhor sabe de todos os nossos defeitos e mesmo assim coloca o teu Espírito Santo em nós para fazermos a diferença. O Senhor sabe das nossas lutas, sabe de como somos pequenos, mas quando o Senhor está em nós, nos transformamos em gigantes e o teu nome é exaltado. Oh Pai, obrigado pela vida de cada pessoa que está escutando esta oração. Que elas hoje saiam desse lugar sentindo-se que são é, usadas pelo Senhor, apesar de seus defeitos. E o Senhor vai completar essa obra até que Jesus volte. E nós vamos melhorando a cada dia. Hoje nós não somos mais a pessoa de ontem. E assim por diante, nós vamos crescendo de glória em glória, de graça em graça. E por isso nós não vamos soltar a tua mão.
até nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, pelo Erivan. O Senhor, o Senhor sabe de tudo que ele foi envolvido, o Senhor sabe o que está acontecendo com ele, o Senhor sabe como ele está quebrado nesse momento. Mas nós sabemos que é necessário muitas vezes ser quebrado para ser reconstruído. Muitas vezes o Senhor permite que isso aconteça para que a gente nasça de novo. Que tudo isso seja para a tua honra e tua glória, que o Senhor tire de todo esse tremendal de lama uma vida restaurada, ou vidas restauradas, porque isso envolve outras famílias também. Visita este rapaz agora, o Erivan, neste momento, coloca na mente deles as estratégias que ele precisa. É o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor que luta as nossas lutas, e nós temos certeza que o Senhor vai adiante. E por isso nós confiamos, porque nós sabemos que o Senhor permitir vai acontecer. E nós já vimos outras guerras piores serem vencidas pelo Senhor. Obrigado pelo dia de hoje e pela certeza que o Senhor está à frente de tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, até amanhã, na sala 57, a gente se encontra lá, tá bom? Fique com Deus, que esse dia tenha começado com Deus e termine com Deus.